Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 10 de maio e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje a gente faz um programa especial em comemoração ao Dia das Mães, que vai ser celebrado no próximo domingo. E a nossa bancada tem 3 mães. Eu, mãe da Luísa, a doutora Catarina Fagundes, pediatra. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada. Mãe de 2 meninos lindos. Lindos. Que já estão na escola? Já estão lá, já. Já estão na escola. E também a Jana Rendeiro, digital influencer, que também é mãe de uma menina linda. Ai, maravilhosa. Seja bem-vinda, Jana. Obrigada. A partir de agora, você que nos acompanha também pode interagir conosco, com as nossas convidadas, a partir do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos e transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Para começar o nosso bate-papo, no consultório e no contato com quase 100 mil mães de todo o Brasil e de todo o mundo, a gente consegue elencar o que é hoje a principal angústia das mães, vamos dizer, modernas, entre aspas? Eu acho que sim. E eu acho que não é uma só, não. Eu acho que são várias, né, hoje em dia, né? Uma das que eu sinto no consultório, né, eu vou falar mais da vida lá, é uma coisa do mundo atual mesmo. Essa solidão de quando um bebê nasce, que ali é muita festa, tal, mas antigamente ficava ali aquela avó, a tia, a irmã e todo mundo com aquela mãe, porque não trabalhavam tanto e tal, e o esposo chegava antes em casa, sempre no fim da tarde tinha o lanche para ver aquele bebê e tal. Hoje em dia, a avó ainda é muito nova, ainda trabalha. O pai trabalha e volta muito tarde, isso. As irmãs, às vezes também e tal, e aí fica aquela mãe com aquele bebê. Tem mãe que me fala o que fazer o dia inteiro com este bebê, né? Porque é muito amor, mas é cansativo. Tem hora que aí começa aí, como que estimula e faz isso? E ela fala, sai do tapetinho, vai pra cadeirinha, eu dou uma volta na quarteirona. E quem tem filho sabe que criança pequena, ele entretém 5 minutos. Exatamente. Né? Tem que ser, e aí você fala, meu Deus, de 5 em 5 minutos, o dia tem 24 horas, Exatamente. O que a gente vai fazer durante 24 horas? Exatamente. Então, isso é uma das coisas que eu vejo que hoje em dia, sim, tanto que lá a gente tenta fazer muito essa conexão das mães, né? Mais ou menos da mesma idade, que eu acho muito legal. Que na minha época, eu e uma outra pediatra, que é minha sócia, a Júlia, que é maravilhosa, nós duas tivemos filhos muito perto e a gente se linkou como mãe também. E aí a gente falou, isso, vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos fazer o que a lacuna do mundo moderno está nos mostrando. Exatamente. Então dá para fazer o grupo no WhatsApp. Sim. E combinar. E a gente ia na praia juntas, a gente ia tomar um cafezinho ali onde é aberto junto, porque bebê pequeno também tem isso, não pode ir em lugar fechado. E aí a gente me falou, deu certo. E eu comparando com a minha primeira gravidez, que eu não tive isso, foi muito mais fácil. Ou menos difícil, porque também, né, não é fácil. A maternidade, a gente tem que deixar aqui muito claro, é a melhor coisa que a mulher pode viver. Mas não é um conto de fadas, não é cor-de-rosa, tem as suas angústias, tem os seus medos, tem as situações muito difíceis. Tem. Você, quando decidiu conversar com mães do mundo inteiro, primeiro, porque decidiu? E segundo, o que essas mães te falam, Jana? Muitas coisas. Primeiro, eu decidi montar um canal do YouTube e montar um Instagram voltado para as mães. Porque eu pensei assim, quando eu engravidar, eu quero mostrar toda a minha rotina para que eu faça ela certa. Porque não adianta eu falar para você que não pode tomar refrigerante se eu estou tomando por trás. Claro. Então eu pensei, se eu mostrar tudo que eu faço e toda a minha rotina, além de ajudar as pessoas que não têm condição, ou não têm essa informação chegando até ela por um bom pediatra, porque é o que falta. Falta muitos bons pediatras. Então a gente teve todo esse suporte que as outras mães não tinham. E eu mostrando o certo, eu faria o certo. E deu certo, né? E isso me encorajou a fazer cada vez mais. Sua gravidez foi mais tranquila? Muito mais tranquila, porque
eu pensava assim, não, é bom fazer pilates? Ah, mas pra que fazer pilates? Melhor ficar deitada na cama, né? Não, mas vamos fazer pilates. Eu vi que pilates deu certo. Então, tudo que eu ia fazendo e dava certo, eu ia estimulando cada vez mais as mães a fazerem também, indicando coisas boas. E como é que você se sentiu quando você começou a ter esse retorno? Começou a ter a interação direta com as mães? É muito, muito gostoso. Mesmo sendo desgastante algumas vezes pelas opiniões externas, Sim. porque é o que mais reclama, a dificuldade que hoje as mães têm é de muita opinião externa. Palpiteiros. Os palpiteiros, né? Os palpiteiros. Isso. E isso é o que mais influencia nas avós, nas tias, nas amigas, que às vezes, para elas foi uma experiência ruim ou que nem tiveram essa experiência e querem dar esse palpite. Sim. Então, é que as mães mais me relatam e me pedem ajuda, como fazer. Como é que eu faço isso? A gente fez uma live e uma mãe perguntou, né? O que eu faço para tirar o chocolatado do meu filho que a avó dele dá todo dia? E eu perguntei. Só que era um bebê anos? de 6 meses. Não. 6 meses o bebê tinha. E eu falei, não, então é por isso que a gente faz, é para elas. E quando a gente tocou num ponto que é de verdade, talvez uma das maiores dificuldades, porque a gente entende que todo mundo que dá um palpite, ele não dá um palpite querendo te prejudicar. Não, ele dá um palpite achando que vai ajudar, sem entender que aquele momento é um momento muito único. É um momento onde a mãe está conhecendo a criança, onde a criança está conhecendo o ambiente externo, porque na barriga tudo era muito fácil, né? Tudo vinha... A mãe comia, a criança se alimentava. Então, assim, durante 9 meses, é um bercinho, né? E quando vem aquele mundão grande, a criança também não está adaptada. Como trabalhar essa questão dos palpiteiros, que muitas vezes são pessoas queridas, né? Que amam a gente? Então, eu falo muito isso, assim, para aquela família se entender como família só, pai, mãe e bebê. Para entenderem, porque é isso, ficou 9 meses lá, mas eles não se conhecem. É a hora que nasce que eles vão ver, tipo, nossa, quem é você? É um bebê mais agitado, é um bebê que mama mais, é um bebê que precisa mais de cola, é um bebê mais calmo. Então, é muito isso e dá esse tempo. E o que eu falo muito é assim, dá uma filtrada. Se for uma opinião que você pode falar, tá, muito obrigada, não discute, não acha ruim, tipo, linha vermelha para o soluço parar. Vai fazer mal colocar uma linha vermelha na testa? Não, não vai fazer. Põe a linha vermelha que a Bisa pediu, vamos lá, põe a linha. E o soluço vai parar, porque ele ia parar, mas ok. Mas assim, se for uma coisa, dá um chazinho porque tem que dar chá. Sim. Aí não. Então, será, avó? Eu acho que não precisa, porque hoje em dia falaram que no leite materno tem isso. Eu sempre falo, quer levar avó, quer levar a tia, avó, quer levar alguém? Pode levar que a gente conversa, a gente troca. E às vezes elas até falam, nossa, é por isso agora eu entendi. E o mais importante é que eu vou chamar de estrutura de apoio, porque muitas vezes é uma grande estrutura de apoio mesmo. Sim. Que essa estrutura de apoio respeite a decisão do pai e da mãe. Isso, exatamente. Né? Cada família tem a sua rotina, que eu Sim. sempre repito, cada família tem uma rotina. Tudo que eu mostro no meu Instagram é o que serviu pra mim. Sim. Pode não servir pra você, Exatamente. pode não servir pra sua rotina. Eu A falo minha muito bebê isso. precisou ir com 10 meses pra escola, mas pode ser que você não precise colocar seu bebê com 10 meses. A minha foi com na 3 escola. meses e meio para a escola. Foi para o exatamente. berçário com 3 meses e meio, porque eu precisava trabalhar. E porque hoje o mundo mudou muito. Mudou Né? muito. Hoje trabalha em casa a mãe, o pai e trabalha muito avós, em casa. Né? E muitas vezes a opção é: vamos deixar num espaço onde ele também já esteja se desenvolvendo. Né? Porque assim, a gente vai falar ao longo do programa sobre a questão da escola, mas nos primeiros meses, nos primeiros anos, a escola é extremamente parceira do pai e da mãe, né? Muito. Tanto que você tem que procurar uma que linka muito, né? Às vezes, quando tá nessa fase, põe na escola ou alguém em casa, é muito isso, é o que aquela família quer, o que aquela família acha. Tem famílias que, tipo, foi a babá do pai, então confia Sim. plenamente, que bom que você tem isso. Tem famílias que são novas na cidade, tem que ser uma escola mesmo, então assim, visita todas, vai em todas, vê. Às vezes aqui eu amei, a minha melhor amiga falou, nossa, não, gostei. Tá em outra. E eu fui na dela achando que era essa e tá em outros, os meus 2. Então, e é isso. Então, é muito particular e é muito assim, você
o pai alinharem e entenderem aquilo e passarem a opinião e o recado para essa família. Apoio. Isso, falando, agora é nossa vez de crescer como pai e mãe e obrigada pelo carinho e se precisar, quero mesmo a ajuda e tal. Mas agora vamos deixar a gente tentar, né? Isso foi importante também quando a tua bebê nasceu, essa consciência de que o limite e o controle e a rotina eram coisas que você e seu marido estavam aprendendo naquele momento a ser pais e mães? Foi muito importante, porque minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos. Então, foi o que eu sempre falei sobre palpites. Por mais que seja uma tia muito querida, seja uma avó, não é minha mãe que estaria do meu lado. Sim. Então, eu preferi seguir meu coração e seguir, inclusive, a ajuda das internautas, das minhas seguidoras. Jana, faz assim, faz assado. Elas interagem, isso ajuda. Isso é muito bom. E a dica delas ajuda as outras seguidoras. Então, foi uma decisão nossa, minha, do meu marido, de querer fazer do nosso jeitinho. E a gente sente, né? Que dá certo, faz né? aquilo. Não, mas eu não tô sentindo, acho que eu vou fazer isso. A gente sente quando é nosso filho. É aquela coisa do coração de mãe, né? O coração de mãe sempre só acerta. quando você é mãe, você sabe disso, exatamente. né? Eu sou tia. Não, eu sei, é um amor muito grande, mas não é a mesma coisa que ser mãe. Você sente que tá sendo certo, se não tá. E tendo uma opinião de um profissional, eu acho isso muito importante. Porque as pessoas antigamente foi que a gente vai cair de novo naquele assunto. Podia fazer isso, podia fazer aquilo. Antigamente não morria se fazer aquilo. Hoje não, hoje a gente tem informação. Antigamente não tínhamos informação chegando em casa. Exatamente. Hoje a gente tem. Então, se a gente puder usar essa informação para nos ajudar, é o que a gente ajuda muito. Com certeza. Acho que hoje a informação é a grande ferramenta da conscientização para a questão de prevenção, quando a gente fala de criança, prevenção de saúde, segurança, né? E tudo isso envolve criação de filhos. No passado era muito mais fácil quando a gente parava para pensar, nossa, a gente vê famílias com 5, 6 filhos e pensa, como que dava conta de criar 5, 6 filhos? E estão todos criados. Então... Hoje, o mundo está muito diferente. E a responsabilidade de você criar um filho parece que aumentou. Eu acho que o mundo está mais exigente dessa criança que vai ser um adulto futuro. E aí a gente tem que dar mais para essa criança, dar mais, assim, né, mais carinho e estudo e isso tudo para ele conseguir vencer nesse mundo que está muito diferente. Muito diferente. Isso é verdade. Diferente. E quando a gente fala de crianças e de mundo muito diferente, nós somos de uma geração em que a nossa infância era passada na rua, jogando bolinha de gude, taco, esconde-esconde. Hoje as nossas crianças, por conta da tecnologia, que é um caminho sem volta e a gente precisa entender isso, estão muito mais, às vezes, conectadas no tablet e nos computadores do que vivendo a própria infância de uma maneira mais saudável, com toque com outra criança, com o tombo, com a caída, com tudo que faz parte da infância. Nesse sentido, qual é o papel dos pais para que, primeiro, o limite seja estabelecido e, segundo, a gente não esteja criando uma criança sedentária? Isso é verdade. Eu bato nessa tecla absurdamente lá no consultório, né? Eles sabem disso. Eu acredito que tanto pela tecnologia, né, que veio muito de repente, foi muito um boom, e também pela segurança que atualmente não está mais tanta, não dá. Antes eu lembro que assim, eu ficava lá embaixo do prédio, tipo... Até umas 11, meia-noite, e assim, ia no prédio ao lado, a pé, lá em Campo Grande, que eu sou de lá, Mato Grosso do Sul, e aí... eu ia, e a minha mãe nem sabia se eu fui, se eu voltei, porque era tão seguro, era os pais de todos nos Todo olhando, mundo se conhecia, e o porteiro olhava e falava, volta pra cá e tal. Hoje em dia não, hoje em dia tá um perigo. Tanto que hoje em dia os prédios são muito grandes lá embaixo para dar essa infra e tal. São condomínios clube, inclusive. Para dar essa infra e tal. Mas aí, e também vem a parte que os pais trabalham muito e é muito mais fácil você deixar uma criança ali sentada num tablet e tal. Então, assim, influencia para a obesidade absurdamente, né? Para o sedentarismo e obesidade, né? No problema de visão também? Problema de visão é demais. Os oftalmologistas, eles pedem muito para não ficar vendo, porque dá estrabismo mesmo, né? E fora que para o cérebro, um estímulo de tela tão cedo, não é que uma criança nunca vai ver TV, óbvio que vai ver, gente, claro que vai ver.
é tudo nem 8, nem 80, mas não precisa um bebê de 6 meses que a manhã inteira num desenho, né? Isso. Ou num tabletzinho, né? Você vê que, assim, às vezes, assim, muito pequenos, eles já sabem segurar, assim. Não, eles já sabem mexer o dedinho, passar o dedinho, né? Como é que você tratou isso com a tua bebê? Então, tive uma ajuda da doutora, umas broncas às vezes. Mas a gente estimulou ela sempre com muitos brinquedos educativos. A doutora sempre indicou brinquedos de madeira, brinquedos educativos que estimulem a atividade motora. E ela tem esse estímulo também na escolinha, porque ela vai desde cedo. Então, ela hoje nem gosta muito, ela pega o celular, ela pega e fala, alô, mas ela não pega pra ficar vendo desenho. Eu não acostumei ela participa das tuas lives, né? Ela participa das tuas gravações. E eu acho que criança, quando eu costumo dizer que bicho e criança é um negócio que chama atenção em qualquer lugar do mundo, do planeta. Eu estava assistindo alguns dos seus vídeos, né? Você é uma querida, mas a sua filha... É demais. Jana, a sua filha é alguma coisa fora do comum, entendeu? E como que é essa interação com ela? Como que ela se percebeu a primeira vez no vídeo? Ela era muito pequenininha, ela adora a câmera. Se ela estivesse aqui, ela ia estar olhando pra câmera e falando, oi, gente! Porque desde pequenininha, desde os primeiros dias, a gente tirava fotos dela todo dia, né? Então ela tá acostumada. Mas ela foi olhar mesmo o celular, acho que com uns 3, 4 meses, que ela olhou, se viu e só. Mas eu nunca deixava ela muito perto por conta disso, porque eu tenho dor de cabeça, dá muita dor de cabeça, eu imagino nela, que deve atrapalhar. Então eu sempre estimulei ela com os brinquedinhos, com a naninha, para ela ir sentindo. Hoje, ela dorme fazendo carinho na naninha dela. Então ela tem esse tato, né? Ela brinca. Hoje ela já anda segurando na mãozinha. E eu percebi, a gente percebe, falei, vou trocar os brinquedos dela. Troquei, comprei um brinquedo que ela brinca em pé, para estimular ela e se soltando. Não vou forçar nada, porque cada criança tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Isso tem que entender isso. Você tocou num outro ponto, porque assim, quando cada fase do bebê é uma fase nova, né? E quando a gente fala de desenvolvimento, é comum um pai comparar o seu filho a outra criança, né? E o meu filho falou com 8 meses, andou com 9 meses. E aquela criança tem 1 ano, por exemplo, e ainda está balbuciando e está começando a engatinhar. Isso talvez eu acho que seja um grande problema. Você comparar o teu filho a uma outra criança, sendo que o desenvolvimento de cada serzinho é único, né? Isso é preciso que os pais entendam. Mas único, tanto que, assim, você até tem muitos pais, né, que tem 2, que daí falam, mas o meu mais velho, nessa época, já fazia. Eu falei, mas ele já fazia isso? Aí, às vezes, assim, já balbuciava mais, mas ainda não pegava um objeto tão firme. Eu falo, você lembra se ele fazia isso? Isso não fazia. Eu falei, então, tem mais aptidão para isso e tal. E, assim, hoje em dia, eles estão se adiantando muito. Então, a gente usa muito os limites, tipo, pode andar até 1 ano e 6, 1 ano e 7, pode nascer dente até 1 ano e 3, porque ela já mesmo é uma que pirava com o dente. Não nasce dente na Catarina. 2 dentes. E não sei quem já nasceu 4 dentes. Eu falava, calma, é até tal época, né? Tem criança que fala ali bem pouquinho e tal época solta uma frase. Então, e começa a falar e dispara a falar, né? Isso, então respeitar e tentar não comparar. E se comparar, ver o que outra habilidade ele tem tão bem, entendeu? E estimular sempre, né? Sim. Ela engatinhou tá vendo com 11 meses só, mas não foi por falta de estímulo. Jamais. A gente deixou ela um tapetinho. A gente deixava ela sozinha, mas ela... Teve o tempo dela. Teve o tempo dela. E com 1 ano ela já tá quase andando. Então, crianças... A minha filha andou com 1 ano e 1 mês. Ela começou a engatinhar com 11 meses, 12 meses, preguiçosona, assim, adorava cola, adora cola até hoje, se deixar só pé de cola. E quando começou também disparou. E não caía. E não caía. Isso, que é diferente de uma criança de às vezes 10 meses que anda e cai um pouquinho, anda e cai. Então tem que comparar isso, né? Assim, não comparar isso, né? Melhor. A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue esse bate-papo delicioso sobre maternidade, mitos, uso de redes sociais e muito mais. Até já. O Bom Dia Baixada está de volta. E você? Já imaginou morar num lugar, pagar
todos os impostos direitinho há anos e todos os dias acordar num buraco que mais parece uma fossa a céu aberto? Pois é, dá perfeitamente para entender a revolta dos moradores do bairro do Cachapoã, em São Vicente. Uma vergonha. Em época de eleição vem pedir voto para todo mundo aqui. Só vem aqui para pedir voto. É vereador, é prefeito, vem aqui para pedir voto. É isso que eles prestam. Para mais nada. É dinheiro que entra, porque dinheiro entra, eles não fazem porque não querem. A revolta do seu Jairo é perfeitamente compreensível. Os problemas no Cachapoã se arrastam há muito tempo. Nós somos testemunhas. Foram apenas 200 metros de obras. Falta mais de 1 quilômetro para concluir os trabalhos. Enquanto isso, os moradores do bairro Cachapoã vão continuar a conviver com a falta de infraestrutura e principalmente com o medo de enchentes. Tudo parado. Há mais de 6 meses não são vistos homens trabalhando nas obras dos canais da bacia do Cachapoã, em São Vicente. A faixa representa a indignação de quem precisa conviver com a falta de estrutura. Avenida Alcides de Araújo, uma das principais do Cachapoã. Ali existe um canal que fica cheio d'água até em dia de sol. O início da pavimentação da Avenida Alcides de Araújo era para ser motivo de alegria para os moradores do Cachapoã, mas a obra tem gerado reclamações. Eles não se conformam da prefeitura iniciar os serviços antes de concluir a dragagem e urbanização do canal, pedido feito há anos. Até quando? Essa é a pergunta que não cala no Cachapoã. Seu Cacau, como é conhecido, vive no bairro há mais de 50 anos. Ele mostra a calçada de casa, alta para a água não invadir. Tive que fazer 3 reformas até agora para poder atender a situação cômoda da família, para que não viesse invadir a água dentro de casa. Sobram reclamações. A água, ela vem subindo, vai para o joelho, chega na cintura, entendeu? Aí não tem jeito de passar. Não tem jeito. Aqui, por exemplo, você chega aqui no joelho, tá? Uma questão de 50, 60 centímetros. Transtorno. Transtorno demais. O projeto de drenagem e urbanização da bacia do Cachapoã, que deveria resolver todos esses problemas e proporcionar a esses munícipes condições decentes de habitação, teve início em 2010. 8 anos depois, nada mudou por aqui. É uma vergonha ser munícipe de São Vicente. É uma vergonha você pagar imposto nessa cidade. Você vê teu imóvel desvalorizando porque dessa vergonha de canal que não cobre essa porcaria, não asfalta a rua direito. Quando começa a fazer obra, abandona no meio do caminho. Tá certo? Então essa é uma vergonha. É uma vergonha ser prefeito de São Vicente, é uma vergonha ser vereador. A população tem razão de estar brava, mas a Prefeitura, em nota, informou que já começaram os serviços técnicos para a reurbanização da bacia do Cachapoã, que inclui os canais da Alcides de Araújo, Sá Catarina de Moraes e Penedo. Ainda neste mês, devem começar os trabalhos de dragagem e urbanização. Os locais vão receber pavimentação, drenagem, aprofundamento da malha do canal, pontes e travessias. E a gente vai seguir acompanhando. E voltamos com as nossas convidadas. Hoje o nosso programa fala sobre infância, maternidade, uso das redes sociais. Estão aqui conosco a médica pediatra Catarina Fagundes e a digital influencer Jana Rendeiro. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Vamos voltar a falar esse bloco um pouquinho sobre obesidade e sedentarismo, porque as nossas crianças hoje fazem parte de uma estatística muito preocupante. Muito. Em virtude de um tempo que é cada vez mais escasso e de uma série de facilidades de alimentos prontos e industrializados, muitas vezes os pais lançam mão dessas alternativas e não permitem que os filhos conheçam o verdadeiro sabor dos alimentos e a verdadeira importância de uma alimentação saudável. Doutora, de que maneira essa atitude dos pais, muitas vezes pela falta de tempo, pode influenciar em um adulto não saudável? Completamente, né? Porque é na infância que começa tudo. A gente fala que atualmente é muito mais ação na prevenção para não ter na remediação lá no futuro.
A geração nossa é a prova disso, de que a nossa foi a época do boom dos industrializados mais baratos, né, tal. Os fast foods. Exatamente, que ficaram mais fáceis. Antes você tinha que ir para os Estados Unidos para conseguir ir em alguma coisa assim. Hoje em dia, na nossa época de infância, foi o boom disso. E a gente está vendo agora, nossos amigos e tal, e a gente mesmo, que não deu certo. Não deu certo. Que tá Definitivamente as pessoas não deu vivem certo. de dieta, tá todo mundo aí com alguma coisinha, uma hipertensão, uma diabetes, alguma coisa assim. Então, e agora tá voltando para todo mundo se cuidar, tanto que a era fit tá no máximo aí. A era fit, os veganos, os vegetarianos, Exatamente. as comidas saudáveis. Tanto que para mim é bom porque na introdução eu mostro muito isso. Eu falo, não, hoje tem receitinhas assim e tá mais fácil para a mãe entender, porque ela faz às vezes para ela isso, né? Então, assim, os industrializados, eles com certeza vão impactar num adulto não saudável. E porque é de pequeno. Eu falo muito isso lá também, né, Jana? É até os 2 anos que a gente forma essa genética dessa criança. O paladar dela, né? E o contato com pouquíssimo sal. Nada de açúcar até os 2 anos, se conseguir, é maravilhoso. E hoje em dia a gente tem tantas opções, tantas. Dá para fazer umas receitinhas e assim, não é que vai tirar o açúcar dessa criança, é que ela não conhece. E não precisa, por enquanto, conhecer. Não precisa, e não é dó, tadinha. Ela não vai comer açúcar, não, ela não precisa disso mesmo. E é isso, é bom senso, não é que ela nunca vai comer, ela vai comer pontualmente no futuro, com paladar muito melhor. E quando comer, de preferência, substituindo o açúcar refinado também? O açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar orgânico. Se os branquinhos, né, que é o açúcar, a farinha branca e o sal, conseguirem ficar mais ausente da vida dessa criança, muito melhor. O que eu falo é isso, pontualmente, numa festinha do amigo, tal, com certeza vai poder, mas é isso, pontualmente, não é a sobremesa diária dessa criança. Que a sobremesa seja fruta, né? Seja fruta, seja um bolinho fruta, né? desses que a mãe faz com esses açúcares aí, exato. Entendeu? Então, assim, dá para fazer muita coisa legal e agir nessa prevenção. Porque se o excesso dos industrializados e dos industrializados ruins, com certeza vão impactar. Como é que você trata isso com a sua bebê? A gente começou uma introdução alimentar a partir dos 6 meses, né? E com frutas. E ela, eu não posso, eu tenho que agradecer, levantar uma mão, ela come muito, ela come de tudo. Igualzinha a Luísa, come de tudo. E desde sempre, porque eu acostumei ela a comer aquilo. A gente tá comendo às vezes um chocolate, eu pego um biscoito de arroz e dou pra ela. E aí a minha tia fala, mas ela tá vendo o seu chocolate. Eu falei, mas ela não conhece o chocolate, ela não conhece o gosto. Então se você não prova, você não vai sentir. Ela está com vontade, não tem isso de estar com vontade. Ela não conhece aquilo. E eu tento sempre fazer papinhas, e hoje ela come comida, né? Desde os 8 meses, mesmo sem dente, ela come comida, come arroz, ela come feijão, ela come uma carninha, ela come um legume, come uma verdura, sempre balanceado. Então eu tento sempre fazer as comidas, né? As papinhas, tipo, no final de semana e congelar. Se eu não tenho tempo, porque nosso tempo realmente é escasso. É escasso. Eu tento comprar em algumas empresas de comidas orgânicas. De confiança. De confiança, que tem um selinho de orgânico mesmo, que a gente sabe que a embalagem é toda própria para isso, para não ter problema. E a minha pergunta, todo mundo em casa come de maneira saudável, acaba comendo de maneira saudável, come, né? Porque a gente não pode comer de uma maneira não saudável para ter que influenciar ela. Claro. Como é que eu vou tomar um refrigerante na frente dela que está tomando a água dela? Sim. Uma hora ela vai entender, não, eu quero aquilo, mãe. Então, isso é bom, porque influencia a família inteira, né? Amamentação, falando de alimentação, amamentação. Existe pessoas que dizem que o bom é amamentar pelo menos até os 6 meses. Existe uma outra corrente que diz que não tem tempo para amamentar, que enquanto a criança quiser mamar e existe leite, que isso deve acontecer. Existe um time para essa amamentação? Até os 6 meses, né, o aleitamento materno exclusivo, se possível, né, assim, hoje em dia, né, nem água precisa, né, não é hoje em dia, é que hoje em dia viu que não precisa mesmo, não precisa daquele chazinho e tal, então até os 6 meses o aleitamento materno exclusivo, tá, e dos 6 meses começa a introdução com
a continuidade do aleitamento materno até os 2 anos. Se a criança quiser continuar mamando depois dos 2, por exemplo, tem criança que mama, tem Cássia Kiss, por exemplo, né? Sim, amamentou muito. Pode, sim. Sem problema nenhum. Mas até os 2, esse leite é ainda o principal alimento dessa criança. Alimento e também... E carinho, né? Carinho e saúde, né? Saúde, é demais, né? Assim, então, tanto que o bebê, quando ele tá para ficar um doentinho assim, aí a mãe fala, nossa, hoje ele tá mamando tanto, parece que ele vai atrás, sabe? Assim, mama. Ela fala, daí hoje ele ficou meio estranho, amanhã já tá bem. Parece que eles sabem que eles precisam, vão lá no remédio na fonte, né? Então, até os 6 meses exclusivos, se possível, e até os 2 anos, se der para continuar aí, também é maravilhoso. Você amamenta ainda? Não. Você amamentou até quanto tempo? A gente teve um probleminha no início, eu amamentei até os 3 meses, né, exclusivo. A gente fez de tudo, mas meu leite não até os 4 exclusivos. Eu amamentei 11 dias. 11 dias. Eu fiz de tudo para tentar amamentar minha filha, mas eu não tinha leite. Eu não tinha leite. Muito. E isso é talvez uma grande frustração da mulher, né? E talvez as suas seguidoras relatem muito isso, porque a sociedade criou uma determinação, uma obrigação de que a mãe tem que amamentar, que a mãe consegue amamentar, e existem mulheres que não conseguem. Como é que você trata isso no seu canal? E depois, doutora Catarina, como é que você trata isso no seu consultório? Porque eu acho que é muito importante que a mulher fique bem e não tenha uma culpa dentro dela, né? É muito importante mesmo, só que a gente precisa da sociedade. A sociedade precisa... As mães precisam se apoiar mais. As mães não estão se apoiando tanto. Se julgar menos. Se julgar menos, isso mesmo. As mães estão se julgando muito. A mãe que amamenta até os 2 anos, ela julga quem não consegue amamentar. Sim. E não é culpa nossa de não ter conseguido amamentar. A gente fez de tudo. Foi aí que eu conheci a doutora. A gente ia em outro pediatra e ele pediu para esperar 1 mês. Em 1 mês minha filha já tinha muito desnutrida. E eu falei, não, vamos procurar a doutora Catarina então. E a gente fez de tudo. A gente tomou remédio, tomei chá. Eu também. Eu comprei bombinha. Eu passava noites e noites tirando leite. Mas no final não deu mesmo. Não descia. A gente eu tomei chá junto, né, Jana? Porque ela me levou o chá. Ela falou, toma o chá junto. Toma o chá junto. Eu falei, vamos tomar o chá junto. Mas no final não deu. E eu sofri muito preconceito por isso. Porque as mães que amamentam, elas ainda acham que ela não quis. Sim. Uma questão estética, ela não quis amamentar. Não, mas só eu e o meu marido, dentro da minha rotina, dentro de casa, vimos o quanto eu lutei para isso. Sim, exato. Né? Que as pessoas de fora não estão vendo. E deu certo, do mesmo jeito, a gente deu amor para ela, dei uma mamadeira, eu procurei um bom leite em pó. Sim. A gente começou... A minha preocupação em não dar o leite materno foi o quê? A saúde da minha filha. Exato. Foi a mesma preocupação que eu tive. Vão me julgar, então minha filha não pode ficar doente. Então vamos fazer de tudo para alimentá-la bem. Sim. Quando começou a introdução alimentar, foi minha maior preocupação alimentar ela com alimentos saudáveis. Para balancear, para ela não... o alimento já favorecer ela e dar a saúde dela, que ela precisa. Não só entrar com remédio, ou entrar com uma vitamina. Sim. A alimentação é essencial. E hoje a gente tem muitas fórmulas... que se não são 100% leite materno, porque não dá para ser 100% leite materno, mas muito próximas do leite materno. Muito quando parecidas. A mãe precisa, no caso da quando Jana, a mãe precisa. É uma questão de necessidade, porque aqui nós estamos com uma pediatra e muitas vezes o organismo não reage. E aí há as tentativas, se faz de tudo, mas não acontece. Sim. E tem algumas coisas por alguma patologia da mãe. Sim. A mãe tem alguma coisa que não pode, que se amamentar vai fazer mal pro bebê, algum remédio que a mãe já tomou, alguma quimioterapia que às vezes a mãe está fazendo junto, algum remédio que teve que tomar, alguma doença que tem. E aí é o bom senso. O que vai ser melhor? Dar o peito e não ser legal para esse bebê ou não? Aí é bom senso. Mas hoje em dia tem sim, mas sempre a gente fica lutando ali pelo aleitamento, né? Que é maravilhoso. E assim,
várias conseguem e tem as que não conseguem, sim. Eu tenho uma paciente muito minha amiga e assim, eu ia na casa dela, assim, e ela não tinha leite. Ela tentou e ela chorava. Então, assim, tem essas situações. Sim. E daí, nesse momento, por menos julgamento, né? Porque essas pessoas, elas têm até meio que uma vergonha de dar uma mamadeira na rua. Elas vão para algum lugar escondido, porque elas falam, nossa, as pessoas olham e julgam e dá vontade de falar, pessoal, eu não tô dando por causa disso. Se eu pudesse estar dando peito, era a coisa que eu mais queria. Eu acho que esse é o momento que a mulher mais espera. Exatamente. Né? Depois de conhecer o seu bebê, o seu filho, é poder amamentar ele no peito. Que na hora do parto aí a gente apoia mesmo ali, é lindo, e eles sugam, é muito, muito bonito de ver, né? Então, e ter uma rede de apoio também, tanto esse pediatra quanto essa família, entender que se não deu, se essa mãe tentou de tudo e tal, apoiá-la, né? Mas tentar de tudo, porque tem muitas alternativas. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre cesárea, parto normal e as polêmicas que existem em torno dos dois procedimentos. Não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Sábado é o dia D de vacinação contra a gripe na Baixada Santista. No Guarujá, cerca de 14 mil pessoas já foram imunizadas. A pequena Manuela não teve medo, não. Foi lá e tomou a vacina. Doeu alguma coisa? Não. E que diploma que você tem? De corajosa. Então nunca quer doer, né? Não. A avó dela também recebeu a dose e está sossegada. As pessoas deveriam ter consciência de vir tomar vacina, porque, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência disso. Infelizmente, as pessoas deixaram de tomar a vacina da febre amarela com medo. E elas não deveriam ter medo, porque a doença está aí, está provando que ela está. Então, todo mundo deveria ter consciência e vir tomar a vacina. A senhora já está livre? Sim, das duas. Aqui em Guarujá, quase 14 mil pessoas já receberam a dose da vacina contra a gripe, o que corresponde a quase 20% do público-alvo. Ainda está longe da meta, que é vacinar 95%, mas a expectativa é muito boa. Neste sábado acontece o dia D. Na Baixada Santista, a meta é imunizar 534 mil pessoas durante a campanha de vacinação contra a gripe. Em Guarujá, 21 postos de vacinação vão atender a população. Das 8 às 17. Agora, é importante ressaltar qual é a população prioritária, né? Então, são gestantes, crianças de 6 meses até menores de 5 anos, professores, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, né? Que a gripe nessas pessoas dá um quadro mais grave, né? Então, é muito importante estarem protegidas. Proteção. Eu vou aproveitar essa matéria para entrar num outro ponto muito importante, porque hoje a gente vive a existência de uma corrente que diz que vacinar não é importante, que vacina não tem atuação no organismo, e muitas pessoas estão deixando de se vacinar e acreditam que estão protegidas contra doenças sérias. Vacina é importante, né, doutora? Vacina é essencial, não existe não vacinar, né? Aqui, se a gente vê uma carteirinha vazia de uma criança com ao menos as vacinas do posto, essa mãe é chamada, é conselho tutelar na hora. Vacina é obrigação, vacina é uma proteção mesmo, é um carinho. Que no dia da vacina tem febre, fica com chorinho, não é fácil mesmo ver, mas assim, se só aquele vírus inativado ali já faz isso, imagina a doença, né? Sim. Então, é obrigação, não tem nem que discutir. Carteirinha de vacinação da bebê tá tia, super, né? Cheinha! Se não tiver, né? Já tomou todas do posto, as da clínica particular, que no posto não tem todas, que precisa. São poucas também, né, que não tem, acho que são umas 3 vacinas só. Tem algumas. Algumas vacinas que não tem no posto, mas pelo menos as do posto precisa ter, né? Precisa ter. As tuas seguidoras trazem dúvidas sobre vacinação? Trazem, inclusive porque em cada estado tem umas vacinas diferentes, né? E elas sempre perguntam, eu mostro a carteirinha. Tem alguma que era adepta de não vacinar a criança? Você já conheceu alguma dessas?
e ela veio falar comigo, falou, não toma a vacina da gripe, porque... Da febre amarela, desculpa, da febre amarela, porque dizem que você fica com febre. Falei, não, você precisa tomar, mesmo que você fique um pouco, você tem que se prevenir. Então a gente tenta ajudar de todas as formas, porque não é, eu mostro a minha carteirinha mesmo, para elas verem que realmente é necessário. A saúde é o primordial. E no caso da febre amarela, a vacina é a única prevenção, né? Única. A febre amarela tem uma letalidade altíssima. Altíssima, e é a única. E é assim, mas não tá aqui, mas tá perto, e é de repente. Sim, e é de repente que vê caso, e aí não adianta, porque até ela fazer o efeito são 10 dias ainda. E aí, se começar, Deus me livre, uma epidemia, você vacina essa criança e vai prender ela em casa, vai fechar as janelas. Então, até assim, porque a vacina demora. Prevenção. A vacina da febre amarela demora um tempo, né? São, pra agir. No mínimo 10 dias. Então você fica aqueles 10 dias ali, né? Então é uma prevenção, não é para fazer na hora que tá. Então, assim, vai viajar amanhã, eu vou hoje fazer. Não, vamos prevenir, né? Parto normal e cesárea. No Brasil, infelizmente, o número de cesáreas é altíssimo. E a gente sabe que o parto normal traz uma série de benefícios para a mulher e uma série de benefícios para o bebê. Por que ainda se insiste tanto em cesárea no nosso país, doutora? Eu acredito que é pela cultura, muito pela cultura mesmo, que no parto normal sofre, sente dor e se é uma família, eu vejo muito isso, se é uma avó, né, que teve partos normais, ela encoraja tanto, aquela mãe é tão normal para ela, e se é uma mãe que teve cesárea, ela acha meio absurdo, então aquela menina cresce naquilo e quando engravida já fala, e quando vai ser a sua cesárea? Então é muito cultural, né, assim, e muito, é muito, vai que acontece alguma coisa no parto normal, fica essa cultura de que pode acontecer alguma coisa, que o bebê não fica bem, não, um pré-natal, né, bem conduzido, um trabalho de parto bem conduzido, uma boa equipe ali, um bom obstetra, né, uma pessoa para acompanhar, uma enfermeira obstetriz, uma doula, hoje tem maravilhosas, tem várias que eu adoro. Podem entrar nos hospitais. Podem, e ajuda muito, muito. Eu tive doula e ajuda muito mesmo. Não tirando o papel do obstetra, claro que daí é outro assunto. É outro profissional. E um pediatra em sala de parto, caso haja a necessidade de agir, né, logo ter alguém ali que você confia, é imprescindível, é assim, e vai dar tudo certo. E até um certo limite. Sim. E no trabalho de parto até um limite, sim, né? Ver que não deu, que não dá, ou por alguma patologia da mãe não dá, ok, vai para cesárea, mas bem indicada. A cesárea tem as suas indicações. Sim. Se bem indicada, vamos lá, tá certo. E a mãe, se bem indicada, também, assim como o aleitamento, né, não precisa se sentir culpada de não ter conseguido ter o filho. Ela não é menos mãe porque ela não teve um filho de parto normal. Jamais. Eu falo muito isso. Qual que é o melhor parto? É o parto que mãe e bebê estão bem. Seguros. Essa semana mesmo, eu vivi 2 situações com uma obstetra, com a mesma até, que é muito maravilhosa. Então, assim, foram 2 mães que foram o trabalho de parto inteiro, lindo, e no final o bebê, ele não rodou de um jeitinho que ele tem que fazer ali, e deu uma distócia, né, que fala, né, e que em qualquer lugar do mundo seria cesárea. E foram 2 mães que se prepararam muito, que queriam muito, e ok, a hora que a gente, né, que viu que ia ter que ir, elas ficam meio abaladas, sim, e tal, mas aí eu falo, acabou. E depois que nasce, tá tudo lindo, tá tudo bem. O que importa é que tentou, é que foi, sim, e que foi bem, e que a cesárea foi bem indicada. Bem indicada. Você teve parto normal? Tive. Sempre quis? Eu queria um parto normal, mas eu, desde sempre também, falei isso nas redes sociais, que eu quero um parto normal, mas se não der pra ser, não vai ser. Então eu não Você tinha essa tranquilidade? Eu tinha essa tranquilidade, pra não ficar talvez depressiva depois, ou chateada, ou me culpando por não ter conseguido. Eu sabia que eu tinha o meu limite. Sim. Eu pedia o tempo todo remédio, porque não é uma coisa que não dói, né? Dói, não adianta.
Tem mães que são mais rápidas, tem mães que são... Cada uma tem o seu tempo. Cada corpo é um corpo, cada bebê é um bebê. Cada bebê tem um tamanho. Eu respeitei o limite do meu corpo e eu fui até onde deu. E no final eu consegui, com ajudas de pessoas que estavam lá para me ajudar, enfermeiras. Eu não contratei uma doula, eu achei que eu não precisava, mas hoje eu vejo a importância de uma doula. Porque você precisa estar com o seu psicológico bem na hora do parto. Eu tive minha prima, que ela é enfermeira padrão, e eu falei, eu quero ela. Meu marido não entrou, ele me daria mais trabalho. Ele ia desmaiar, ele ia me deixar mais nervosa. Eu falei, não quero, obrigada. Porque na hora eu pensava em mim, eu pensava... Claro, em você e na criança. Eu com dor eu não vou conseguir fazer como eu tenho que fazer. Então eu tive a ajuda dela, ela é enfermeira padrão, ela olhava e falava, tá tudo certo, você vai conseguir. As enfermeiras falavam, eu consegui, você vai conseguir. Então alguém te falando do seu lado que você vai conseguir, você consegue. E os médicos, né, do lado falando, dá tudo certo, então não tem por que não ser. Agora, se eles falassem pra mim que tinha algum problema, que estava entrando em sofrimento e que eu precisaria ir pra cesárea, eu iria sem problema nenhum. Isso é o mais importante. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um programa muito gostoso de fazer, em homenagem mesmo ao Dia das Mães. Eu costumo dizer que ser mãe é uma bênção de Deus. Muito. Toda mulher mãe recebe do cara lá de cima um anjo do céu para cuidar, para criar. É verdade. Eu costumo dizer que através dos olhos da minha filha eu enxergo Deus todos os dias. Eu aprendo, eu sou melhor, eu sou grata pela maternidade. Mas é muito importante a gente falar da maternidade real, né? Dificuldade. Porque é muito bom ser mãe, mas existem muitas dificuldades, muitos obstáculos que podem ser vencidos com uma boa profissional, com uma digital influencer, porque as redes sociais estão aí e nós estamos aqui para passar a informação correta para que o lado não tão cor-de-rosa da maternidade fique mais leve, porque dá para ser mais leve. Dá, né? Muito. Eu queria muito, doutora Catarina, agradecer a tua participação aqui. Muito obrigado pelo programa, pelo bate-papo. Queria que você deixasse o endereço da tua clínica, porque eu acho que muitas mães estão assistindo e estão perguntando onde é que essa médica pediatra atende. Dá para seguir, chama Solacis, com 2 Is, que vem do latim quem cuida, quem ajuda, quem ampara. Fica lá naquele shopping na frente fica lá naquele prédio na frente do shopping Praia Mar, sala 1412, tá? Tem eu e a Gíulia, e lá na Solacis também é uma rede de apoio. Tem vários outros médicos, tem várias coisas como bebê, mãe. É muito gostoso. É uma casa para vocês irem e ver tudo lá. Eu vou lá ficar conhecer. lá com a gente. Eu quero muito. Eu vou lá conhecer. Com aquela fofura vou levar sua. A Luísa. Por favor. A Luísa. Por favor. Jana, e você? 100 mil seguidores. Tem quase 100 mil seguidores. Mas quem ainda não te segue e quiser conhecer a tua filha, a tua história, as tuas dicas, que são muito gostosas de ouvir. São vídeos são produzidos de uma maneira e numa linguagem natural, que todo mundo percebe que é a vida real. É e eu verdade. acho que Não tem é como isso não que ser. hoje falta muito nas redes sociais, a vida real. Não tem como não ser. É só ir lá no Instagram, @JanaRendeiro. Tem o canal do YouTube também, que a gente está voltando muito forte com dicas de alimentação, dicas de saúde, com profissionais por trás para dar todo esse respaldo, né? E essas informações certas na forma correta, para chegar correto para eles. Então, é também Jana Rendeiro, nosso canal do YouTube. E a gente está lá para vocês, para tirar as dúvidas, responder todas as perguntas. Muito obrigada. Obrigada muito a você obrigada por ter pela convidado participação. a gente. E até a próxima, porque essa bancada a gente vai repetir. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e a nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!